Bem-vindos a mais um podcast Corretor de Elite. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, procurador jurídico do Cresci. Vou deixar o Marcelo apresentar aí. Hoje nós vamos tirar tudo que é dúvida. Tá preparado aí para responder nossas perguntas hoje, né, Marcelo? E hoje prepara que o tema é bom. Dr. Flaviano Tauchek, procurador jurídico do Cresci Santa Catarina. Então, com o senhor, Dr. Flaviano, vamos falar um pouquinho aí. Vamos começar lá do início, né? Como é que o senhor entrou para o Cresci e qual é a função do procurador, qual é a ideia do procurador jurídico, assim, vamos dizer assim, qual é o métier, qual é que é a função específica lá, o que ele faz lá dentro e as novidades aí, que eu sei que tem bastantes novidades, eu sei que o Cresci, principalmente essa gestão que está aí vai continuar, e eu sempre digo graças a Deus. Está profissionalizando, né? Porque realmente é uma gestão de qualidade. O olhar dela não é um olhar punitivo, né? É um olhar de prevenção, um olhar de orientação. E eu tenho certeza, eu estive lá no Cresci esse tempo atrás e é só elogio do Dr. Flaviano pelas coisas que foram feitas lá. Tá. Bom, na verdade, quando vem um advogado, geralmente vem para falar de problemas e coisas ruins. Exatamente. E aí eu vou tentar aqui fazer o outro lado e demonstrar que não é bem isso. Mas isso tem a ver, sim, com essa nova gestão, né, que entrou há 3 anos. Então, eu não sou funcionário de carreira, sou advogado privado, né, apesar de ter bastante experiência no direito público. E a Procuradoria Jurídica do Cresci, historicamente, se limitava a fazer as cobranças de anuidades atrasadas, a execução fiscal, né, dos inadimplentes, e pareceres internos, né, pareceres para licitação, pareceres em processos éticos disciplinares também, né, porque são bastantes processos, né, que tramitam no âmbito administrativo. Então, realmente era uma função delimitada assim, né, para essas questões de vigiar e punir, propriamente dito. Quando essa gestão ganhou a eleição em 2021 e assumiu em 2022, o presidente Fernando então me convidou para integrar ao Cresci junto com a equipe nova de gestão e justamente deu a incumbência. Olha, um advogado público, advogado de instituição pública, né, costuma simplesmente ser aquele que diz não, né, que todo mundo tem vontade para fazer e o jurídico trava. Né? Então, o grande desafio foi esse, de justamente ser um jurídico que conseguisse vislumbrar meios de fazer o Cresci mudar tanto, né, de ter a função que antigamente sempre foi de meramente fiscalizar, credenciar e arrecadar, para ser uma instituição que realmente se preocupe com o corretor de imóveis. E como se fosse educativo também, né? Sim. Que não é só chegar e dizer, tá errado, mas como que é o certo de fazer? Então tem um artigo na lei, né, do corretor de imóveis que diz que também é uma incumbência, uma atribuição do conselho representar os interesses da classe. E é uma frase que está lá que durante muito tempo passou batido. E essa é a frase que essa gestão foca. Em vez de simplesmente continua fazendo fiscalização, continua, né, em processos éticos disciplinares e cada vez mais, os processos tramitando muito mais rapidamente, para que corretores que realmente, né, infringam as normas éticas profissionais sejam efetivamente punidos. Né? Continua sendo uma preocupação com o corretor de imóveis que é ético, né, que paga anuidade, que cumpre as suas obrigações. Então, essa é para esse público que nós queremos trabalhar. Então, não adianta dizer que é para todo o corretor. Não, o corretor que está ilegalmente, que, né, não age corretamente, ele tem que ser punido, porque senão ele acaba prejudicando a classe como um todo. Né? A classe que é julgada por isso, o mercado imobiliário fica, né, contaminado, inseguro. Criado um estereótipo em cima do corretor, tipo, em geral. Assim. Então, acho que a educação também punindo os que estão errados, acho que isso acaba ajudando a melhorar a nossa classe também. E quando tu não pune o errado, tu tá beneficiando ele e punindo o correto. Exatamente. Tu tá punindo o cara que tá certo. Até está se dando uma oportunidade, porque na própria fiscalização também mudou. Sim. Porque antigamente a fiscalização já fazia auto de infração e ele já tinha que responder por isso. E hoje em dia, quando, né, não há uma violação ética relevante, quando é algo que dê para corrigir, coisas bem mais simples, aí a gente está fazendo a fiscalização orientadora, né, que é no sentido de dar uma oportunidade. Ele autua dando uma oportunidade para que o corretor se regularize, o corretor ou a imobiliária, né, antes de ter a punição. Né? Então, isso também é uma outra situação que mudou. Também. Mas retomando, então, nós voltamos lá a iniciar, e a incumbência foi essa, de fazer
com que o Cresci mudasse. Não fosse um procurador jurídico que simplesmente estivesse lá para dizer não, mas de possibilitar todos esses avanços que esses 3 anos de gestão trouxeram. E, por último, agora, eu sei que por esses tempos agora, está finalizando agora em dezembro essa primeira gestão, vai continuar na figura do Dr. Marcelo. Foi criado o sistema de orientação jurídica, coisa que não tinha, né? O corretor não tinha com quem, dentro do próprio Cresci. Onde se consultar, né? Quando ele fosse lá, já era para lascar. Já ia apavorado. Já para se explicar. Agora não, agora ele pode ter... Exato. Ninguém queria estar perto do Cresci, porque era sempre ou para pagar ou para responder processo, né? E hoje em dia não. Hoje os corretores estão circulando lá, de portas abertas, né? Oferecendo vários benefícios, né? Como plano de saúde, um clube de benefícios com descontos em posto de gasolina, em farmácia e tudo isso, coisa que nunca teve. Muitos cursos, né? Cursos que antes tinham um valor muito alto, são oferecidos gratuitamente, né? Palestras, eventos, então tudo isso. Sim, por um sistema, né? Além disso, né? Nós iniciamos, né, então, esse ano com a orientação jurídica. Não é um serviço, não é que agora o corretor tem advogado de graça para atuar para si, mas de fazer essa primeira orientação. Às vezes o corretor de imóveis tem um problema, uma dúvida com relação à sua profissão, né, especificamente. Posso isso, não posso aquilo, eu fiz isso, o que eu faço agora? Exatamente. Então nós fazemos esse primeiro avanço, até para dizer para ele, olha, nesse caso vale a pena você consultar um advogado, nesse caso vale a pena você fazer uma notificação, nesse caso vale a pena você prevê isso no contrato. Nesse caso, não tem o que fazer. Já dá uma economia assim e já então, vai também. Uma resposta mais rápida e efetiva, antes de que ele acabe tendo que daí realmente contratar alguém. E isso já está há quanto tempo acontecendo no Cresci? Isso desde o início desse ano, que foi possível. Então, como nós temos também um estado, né, que temos corretores de imóveis espalhados pelo estado todo, e somos apenas em 4 advogados, são 3 advogados de carreira, né, que são concursados lá dentro e trabalham no regime de 4 horas por dia apenas, e eu trabalho 8 horas, né, então sou procurador jurídico à parte. Então nós disponibilizamos esse primeiro momento 15 horas para fazer um atendimento por videoconferência, 15 horas semanais. Então, a pessoa até essa seria a minha próxima pergunta. Tipo, quem está fora da grande Florianópolis consegue fazer por vídeo. Não precisa ir até lá, sair de casa. Então, marca pelo próprio portal de atendimento. Ou ele pode mandar um e-mail. Aproveitando já que você falou, todas essas indicações, diz que a gente vai colocar aqui embaixo, aqui na tela, se eu quero, tô lá no interior, tô lá que nem agora eu vou semana que vem, daqui a 2 semanas eu vou para Joaçaba, fazer um treinamento lá, tô lá em Joaçaba. Aonde eu acesso para... No próprio site do Cresci. No Cresci. Cresci-sc.gov.br. Lá então tem os atendimentos aqui, virtuais. E até estava falando por e-mail também? Por e-mail, então muito comum, os e-mails até centralizam em mim, então eu muitas vezes, quando possível, respondo no mesmo dia, uma dúvida jurídica, ou no máximo no dia seguinte. Então, mas são sempre dúvidas, né, bem mais genéricas. Eu não tenho possibilidade de adentrar e analisar um contrato especificamente. Ler um processo gigantesco que dá em orientação. Muito menos ajuizar uma ação. Sim. Mas é impressionante como a procura está sendo grande e aí essas dúvidas assim mais precisadas para tirar. E, além do e-mail, por videoconferência. Então, se marca lá, temos uma agenda disponibilizada no próprio site, ele marca o horário da sua conveniência, como se estivesse marcando... Agora, depois da pandemia, né, tem as teleconsultas, até médicos atendendo, então é como se fosse esse atendimento, em que nós disponibilizamos até 40 minutos ali para tirar essas dúvidas. Então, numa tarde eu atendo 5, 6 corretores ali que agendam, um e-mail, 2 ideias. E hoje nós vamos estar fazendo uma aqui já, né? Porque a gente está aqui, vamos dar meia hora, mas já vamos começar a fazer as consultas. As dúvidas não são tão diferentes, certamente. Não, eu acho que assim, talvez eu quero uma visão daí do procurador. Esse serviço, eu acho que ele já tem ajudado a diminuir muitas ocorrências, né? Eu acredito que sim. Ou muitas ocorrências, ou muitos problemas. Muitos problemas, principalmente das ocorrências, que eu digo ocorrências, que eu digo algo que fiz errado e, eu já não faço. É muito importante para tudo, né? Nós temos o caráter preventivo. Então, às vezes, o corretor, antes de estar efetivando um contrato, antes de apresentar uma proposta de compra, ele tira essa dúvida, de modo que ele consegue prestar o serviço dele mais adequadamente. Não se pode exigir que o corretor de imóveis tenha um conhecimento jurídico, tem conhecimento jurídico elementar, essencial, né? Saber o que é a matrícula do imóvel, a documentação imobiliária, isso, né, se exige dele no curso.
mas situações mais específicas assim, não. E aí nessa linha, né, o que eu percebo assim das dúvidas que os corretores têm, isso chama atenção e é importante que a gente enfatize esse ponto, é que muitas vezes, por exemplo, né, de uma autorização de venda que não estava bem formalizada, de que ele vendeu e ainda não tinha negociado a parceria com o outro corretor, de ele ter captado o cliente e depois saído da imobiliária. Então, são situações em que se resolveriam muito mais facilmente se tudo isso estivesse nos contratos, no papel. Sim. Então, eu percebo que muitas vezes o corretor acaba tendo um problema mais difícil de resolver à frente, porque acaba ainda tendo o hábito de fazer muita negociação de boca. A gente até tem a vantagem, hoje em dia as próprias conversas de WhatsApp valem como prova, né? De que essa negociação foi feita, então é uma grande vantagem. Sim, já para os corretores. Consegue ter a materialidade do... Porque antes nem isso tinha, né? Mas ainda é um problema de não formalizar ali no papel, pelo menos, né? Seja no e-mail, seja pegando um aceite. Então, por exemplo, o CRECI já não exige mais que uma autorização de venda seja feita formalmente naquele documento. Até se a pessoa colocar no WhatsApp ali que autorizou a venda, a gente tem uma autorização que em algumas exceções a gente acaba aceitando pelo WhatsApp, o cara que está fora do estado, que também a gente manda por assinatura digital, mas às vezes ele manda ali, a gente acaba usando. Mas, doutor, tem uma pergunta aqui que veio, que é sobre SPE, né? Tem muitos corretores que trabalham com isso, sabem a forma de divulgar, tem outros que não sabem, divulgam errado. Vão agora pegar de... Começa pelo assim, começo, né? Porque muita gente está olhando e falou assim, SPE. SPE, né? Começar a explicar o que é uma SPE. Inclusive, Florianópolis, um dado informativo, Florianópolis é uma das capitais que mais tem SPEs em andamento. Não quer dizer que está tudo certo, não quer dizer que está tudo errado também, mas... deixar o senhor explicar e dar uma orientação para nós. Sobre implantação. Usar os nossos 40 minutos. Riscos, vantagens. Perfeito. Vou tentar explicar mais didaticamente, mas me interrompo para tirar dúvidas mais específicas. Bom, em regra, né, todos os negócios imobiliários pressupõem que para se anunciar um imóvel, tem que ter a incorporação feita. Então, né, a adquirir, a construtora vai fazer o seu regime de incorporação para depois fazer os anúncios. Essa é a maneira correta, legal, e a própria lei do corretor, né, não permite que negociações antes desse momento ocorram. Por outro lado, existem exceções. Não é que seja exceção da lei, a lei não prevê isso, até porque nós temos uma lei muito antiga, a lei é de 78. Claro. Então, quando surgiu a lei do corretor, não tinha previsões dessas outras modalidades de construção, de negócios imobiliários. Então, hoje em dia, nós temos vários negócios imobiliários que não se imaginava naquele período, né, como a propriedade coletiva, né, condo-hotel. Então, são várias situações. SPE acaba sendo a mais utilizada. Antigamente era chamada do condomínio fechado, né, quando reunia um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas adquiria o terreno e construía o imóvel, né, mensalmente, né, recebendo o valor de cada um. Então, SPE é Sociedade de Propósitos Específicos, então é a modalidade jurídica mais adequada para esse grupo, né, que se reúne nessas condições. Sim, quando, né, um grupo de 10, 15 proprietários compra o terreno, né, conjuntamente e sem a necessidade de uma construtora. Bom, disso, eu moro num prédio que tem mais de 30 anos, ele foi construído dessa forma. Né, e lá se cotizaram realmente desde o início. Cotizaram antes para comprar o terreno e foram pagando por mês aqueles adquirentes. Eu comprei agora recentemente, mas foi nessa condição. O que se vê hoje em dia são empresas especializadas em montar esses grupos de SPE. Sim. Então, como tu mesmo comentou, né, existem empresas consolidadas no mercado, com expertise para isso, e existem outros aventureiros que eu não quero nem julgar mal, no sentido de que sejam pessoas de má fé, não necessariamente, mas que acham que é um negócio fácil de fazer. Não tem experiência daquilo. E, na verdade, não é. E aí, se eu já corro o risco, né, como consumidor final, em adquirir imóvel de uma construtora, que muitas vezes depois tem dificuldade financeira, como aconteceu com a Encol que era grande, muitos anos atrás, que era a maior do Brasil, a Criciúma Construções, que era, acho, a maior de Santa Catarina na época, né, que quebrar. Imaginem que nesses grupos pequenos um risco também ocorre.
mas qual é a vantagem da SPE? Pressupõe de que seja uma aquisição de um valor menor, em que você vai pagando aos poucos, né, que não tenha... Chama um preço de custo, né? Compra a preço de custo, essa a modalidade. Mas, por outro lado, você, enquanto a construtora tem as responsabilidades como incorporador, né, e por isso a obrigação de ter o registro de incorporação no cartório, esse grupo que se cotiza é o incorporador, ele que se responsabiliza. Né? Então, a parte boa, quando dá tudo certo, é um negócio vantajoso, porque acabou adquirindo, né, num preço menor que um preço de mercado, né, já construindo lá na primeira etapa, então com tempo de se preparar para todos esses anos de construção, né, com reforços no decorrer do período. Por outro lado, se dá errado, acaba perdendo, às vezes, tudo que investiu. A sua palavra assim, quando dá tudo certo, já me deixou... E aí... Qual é? Não, vamos dizer assim, no universo 100%. Meia-meia... Não tem como dizer... Não, assim... tem bastante a experiência certo, que nós temos em Florianópolis, né, que realmente, se pegar, por exemplo... o próprio bairro de Jurerê Internacional, a grande maioria daqueles condomínios... Então, na realidade, tem mais a ver com a incompetência e falta de conhecimento do que realmente... de hoje em dia ter expandido muito... E a pessoa achar que é só juntar nós três aqui, vamos que lá. não tem fôlego financeiro, ou, por exemplo, um grupo pequeno, ou uma pessoa só adquire o terreno, começa a construir para depois vender as cotas, porque daí não é venda da unidade imobiliária, e aí está o detalhe, a gente chegar na responsabilidade do corretor, né? Por quê? Qual o grande erro? Quando você está vendendo um apartamento lá de uma construtora, ou a casa que já está registrado com matrícula própria, tudo, você está vendendo aquela unidade imobiliária. Sim. É isso que o corretor vende, é isso que está previsto na lei, né, porque daí já tem todos esses registros individualizados. Quando tem a SPE, você vai vender cotas de uma sociedade. Então, a primeira coisa que jamais um corretor pode fazer é anunciar como uma unidade imobiliária quando ainda é uma modalidade de SPE. Então, na realidade, o corretor ele pode ser mais punido do que propriamente quem está com... Sim, porque ele está infringindo... Ele não pode divulgar, né? Ele está infringindo aquele artigo que diz que só pode anunciar após a incorporação. Isso é um fator então, interessante. Isso já vamos entrar lei. nesse assunto, porque esse assunto também a gente tem que voltar ali aqui para dizer, porque a lei do corretor ainda existe. Mas mudou recentemente em 2022 a lei de incorporação, dizendo, e hoje em dia a gente tem visto muito, né, anúncios de pré-lançamento. Então, como que estão anunciando pré-lançamentos? Esses pré-lançamentos estão sendo anunciados pelas consultoras, via de regra, mas ainda não para vender, porque é proibido. É para fazer ficha de cadastro, ficha de inscrição, a gente chama de pastas, né, no lugar. A gente faz as pastas dos interessados para no lançamento poder... Exatamente. Lançamento, só efetiva lá, né? O que diz a lei lançamento deveria incorporado, né? O lançamento após a incorporação. Então, é isso que existe e é a regra. Né? Agora, tem exceções em que se vende antes da incorporação e está completamente errado, e aí o corretor tem que cuidar isso para não ser responsabilizado junto. E essa questão de readequar entendimentos, tanto daí da Justiça, do Ministério Público e até mesmo do CRECI, para as questões dos processos éticos, nessa modalidade de SPE, quando, né, tem alguma legalidade. Qual o detalhe? Quando nós entramos ali, os fiscais, né, eles vão a letra fria da lei. Não tem incorporação e é auto de infração para quem anuncia nessa modalidade de SPE. Claro. E aí nós fomos tentando mudar o entendimento, até dia 24 agora tem uma reunião com o Ministério Público, então nós estamos fazendo essas reuniões para tentar cada vez mais falar a mesma língua, ter o mesmo entendimento, tanto o CRECI dos processos disciplinares, quanto o Ministério Público para o ajuizamento de ações contra consultoras ou contra o próprio corretor de imóveis. Porque me parece uma injustiça quando nós temos uma modalidade que está muito difundida no mercado, né? Sim. Essa de SPE, não dá para dizer, não dá para esconder que tem. Não tem. Não tem. Tem. E aí você vai dizer que eu, como advogado, posso vender uma cota de SPE. Mas você, como corretor, vocês dois como corretor, não podem ficar lei proíbe. Eu sou punido e você não é. Então, quer dizer, nós temos que estimular que o mercado imobiliário seja gerido
por corretores de imóveis. Claro. Vocês têm expertise no mercado imobiliário. Eu não tenho. Eu posso ter expertise na lei, E aí, na na lei verdade, imobiliária, mas não no mercado. Está incentivando. Né? Então, eu estou incentivando que outros que têm exercício legal da profissão façam a venda e o corretor não. E punindo o exercício legal. Então, não faz sentido. Então, é essa mudança de entendimentos que a gente não tem tanta flexibilidade para fazer, porque a lei ainda diz que não pode, Sim. mas de tentar adequar como se faz. Então, o que acontece? Está completamente errado, continua sendo, quando você vê um anúncio de unidade imobiliária, mas ainda é SPE. Então, você está induzindo o consumidor em erro. E quando é que ele deixa de ser? Vamos lá, isso é importante também. Porque, tipo, está sendo SPE, não posso vender, porque ainda é cota, não tem corporação. Mas lá deu tudo certo, a unidade levantou, está lá à venda, está pronta. É que daí, depois de estar pronto, daí já está na matrícula. Daí eles vão fazer a incorporação, daí que vai individualizar a matrícula. Ou seja, teria que esperar isso. estar pronta para começar a comercializar. Exatamente. Então, mas o mercado não tem como esperar isso. E o correto seria isso, uma SPE totalmente correta deveria fechar o grupo antes da aquisição do terreno. Ou logo após a aquisição, antes de começar a construir. Então, já fechou o grupo antes. E aí a gente não teria negociações até a... É que de praxe o que acontece? Alguém tem lá, tem esse terreno e faz o projeto. E aí começa a ir atrás para conseguir o grupo para poder construir. Sim. Esse é o que acontece de praxe no mercado. Porque ninguém quer se capitalizar. O que seria mais correto fazer, que não dizendo que o outro está errado, mas já temos nós três aqui, vamos construir, vamos. A gente procura um terreno, cria uma SPE e começa a construir e desenha um projeto. Mas claro que isso não é o mercado. O mercado, no dia a dia, as pessoas estão lá buscando um SPE para entrar também. E o corretor está lá com a sua isca tentando achar, esse cara aqui é um bom cliente, vamos pegar ele, vamos mostrar, funciona assim, vamos. Hoje em dia tem empresas bem consolidadas e sérias no mercado que realmente já tem grupo de investidores que estão em todos os empreendimentos e já fecha logo, rápido. Em Florianópolis mesmo temos... Aí, pelo menos uma dezena de empresas bem consolidadas. A gente tem construtoras, não vou falar nome agora, não vou fazer merchan, só se vocês quiserem patrocinar nós depois, mas tem construtoras grandes que estão fazendo SPE, que os caras têm vários empreendimentos incorporados e decidem, vou fazer um SPE, vai lá e começa um SPE. Então, sei lá, talvez para desafogar, para tentar uma modalidade diferente também. Então, acho que o mercado está tendenciando a ficar para esse lado também. É importante esse gancho do SPE que fala sobre vender... algo que não se pode, que sem incorporação, mas tem aquele outro lado também que é tipo, o consultor chega lá na imobiliária, estou com um imóvel aqui, vamos vender. E ele está tudo certo e não tem incorporação. E aí você vai lá e vende. E aí eu sei que quando eu estive lá no Cresci, tinha uma palestra sobre isso, para mim foi chocante. Isso não dá para dizer que... Porque a gente pode correr no erro sem saber que está errando. Exatamente. O que eu tenho dito é que a gente tem flexibilizado um entendimento para verificar cada caso. Né? Então, por exemplo, se a gente abrisse o site de qualquer imobiliário agora, poderia ver a SPE. Se está lá, né, não está a unidade, mas está... cota de SPE especificando de forma que não induz o consumidor em erro. Então essa é uma expressão, por exemplo, utilizada no Código de Defesa do Consumidor. Sim. E que a gente utiliza. A pessoa sabe o que está adquirindo. Então o consumidor em momento algum induziu o comprador em erro, mentiu de que era uma unidade imobiliária, de que não teria... É completamente diferente adquirir uma unidade imobiliária, é mesmo imóvel na planta, né, com financiamento durante a construção, deu uma SPE. Então, isso tem que ficar muito claro. Quando isso está muito claro, há uma possibilidade, uma flexibilização, é o entendimento que nós estamos tentando embutir na cabeça dos fiscais, dos corretores, das turmas julgadoras dentro do Cresci, da Procuradoria Jurídica que emite os pareceres, então, do Ministério Público, que ainda é um pouco mais reticente nesse aspecto, de separar o joio do trigo. Sim. Porque a regra, né, é de que não tenha essa possibilidade. Outro caso mais grave ainda são aqueles casos em que não é nem SPE, de que é uma construtora que começa e aí já comprou o terreno, e alguns absurdos que a gente já viu, de às vezes se começar a divulgar um empreendimento antes mesmo de a construtora comprar o terreno. Já está querendo já vender antes de vender. Totalmente... Eu não posso, aqui, né, desse recado, dessa conversa que a gente está tendo,
dizer, não, agora então o Cresci liberou, eu posso começar a anunciar essa incorporação. Não, a regra continua sendo clara, essa, né? Exatamente. O que nós estamos dizendo é que em alguns casos, né, pode uma punição menor ou A punição não vai ter ver, vamos punição. deixar claro. A punição vai haver ou de pelo alguma menos uma forma. advertência. Pode né, não ou- ser tão ou- grave quanto por trabalhar. Até porque não adianta nós dizer, se eu fosse responsável que disser, não, agora liberou, o Cresci liberou, geral, eu não posso dizer isso porque ele corre o risco de responder criminalmente pelo Ministério Público, porque Sim. é crime anunciar sem incorporação. Claro. Então tem criminal, muitos corretores tem que que prestar respondem atenção, em processo judicial. E da cadeia. É processo crime, né? Crime. Isso. E outro aspecto também relevante, que não poderia ser responsável a esse ponto, mesmo que a gente tentasse, né, no Cresci contemporizar isso, é naqueles casos que depois dá errado. Aí daí depois deu errado, a incorporação não saiu, a consultora quebrou, ou o grupo de SPE quebrou, o comprador vai na responsabilidade do corretor de imóveis. Então não pode se esquecer que o corretor tem responsabilidade sobre o seu Exato. serviço, sobre o que está Intermediação. oferecendo, sobre o que ele está prometendo. Ele não tem responsabilidade se o imóvel está pronto, tem rachadura, né, porque isso é inerente ao imóvel. Mas nesses casos documentais, ele acaba tendo responsabilidade também. Eu pergunto, nós estamos indo para uns minutos finais aqui, mas ia perguntar, essa questão da garantia, por exemplo, uma construtora, quando tu compra um incorporado, ele tem uma garantia. Quando é um SPE, quem responde por essa garantia? Esse é outro problema. Nesse caso, você é comprador e vendedor ao mesmo tempo. Né? Porque você Eu processo a mim mesmo. Você é o consumidor final, mas você é o incorporador. Então, teoricamente, a responsabilidade é do grupo, porque todos ali acabam ficando como incorporadores. E aí, no máximo que pode ocorrer é uma ação regressiva contra aquele empreiteiro ou empresa especializada que organizou o grupo, então que eles que executaram a obra, então até poderia ter lá, mas de um adquirente depois contra, né, o incorporador, não dá para eximir a responsabilidade de quem participou daquele grupo na origem. Eu acho que o doutor vai ter que voltar. Vai ter que voltar, né? Mas faltamos 3 minutos agora para terminar o podcast. Quero que faça a tua pergunta final e também deixar o doutor dar o final dele. Se deixar eu falar, não cala a boca mais. Vamos falar uma coisa agora para a gente fala tanto dos corretores, que é um podcast para corretor de elite, um corretor que é preparado, né? Mas também tem o lado do corretor ou empreendedor, que é o cara da imobiliária, né? E eu vejo, vamos dizer assim, hoje são duas coisas que eu gostaria de saber, tipo, que talvez muita gente gostaria de saber, que existe hoje o fator pejotização do corretor autônomo, e também aquele número, às vezes, vamos dizer assim, exagerado de estagiários dentro. Bom, a pejotização acaba, às vezes, valendo a pena por uma questão tributária, né, do próprio, porque como ou o corretor tem o vínculo empregatício, está lá como empregado, que é mais raro, ou tem a questão do corretor associado. Né, que é a modalidade mais comum, né, e que onera menos as partes, né, tanto o dono da imobiliária quanto o próprio corretor, ali, né, tendo a possibilidade de ser autônomo, né, desde que não tenham o que caracterizaria uma relação de emprego, né, tem uma flexibilidade um pouco maior até de trabalhar para mais de uma imobiliária. E aí a questão tributária vale muito mais a pena. Né? Então, isso é até estimulado que se faça, desde que o contrato de associação seja registrado no Sindimóveis, daí não é no Cresci, mas esse contrato de associação no Sindimóveis, então, seria a modalidade que dá mais segurança para evitar até depois uma ação trabalhista, né, do corretor, já que agora, né, a sua pergunta é mais para o próprio dono de imobiliário, né? Mas até de mais segurança também para o próprio corretor, né? Aquilo que eu falo, de estar no papel. Está no papel justamente como que é essa relação entre os dois. É importante isso. Então, quando for fazer um contrato de associação, não seja só um contrato para formalizar lá, para evitar o reconhecimento de vínculo empregatício, mas um contrato que realmente tenha regras bem claras de quais os direitos e obrigações de cada um deles. Mas vamos ter que, Marcelo, vamos ter que trazer ele mais vezes, porque tem muita coisa. Está entrando mais perguntas aqui. Chegamos ao fim do nosso... Pro nosso. Você quer deixar algumas considerações finais aí pra gente? Temos aí o último minutinho. Realmente passar essa mensagem de que o Cresci está de portas abertas, né, de que temos muitos serviços e cada vez vai ter mais, então isso aí agora. Vai estar o site aqui para vocês estarem entrando, cursos que já foram falados. Quer deixar seu Instagram? Então,
Flaviano Tauchek, Flaviano ADV. Eu nem me arrisco a falar o sobrenome. Tauchek. Mas e o próprio do Cresci, então as informações, o Instagram do Cresci está sendo uma fonte de informação aqui, tá aí muito grande, né, de todos os serviços que estão lá sendo oferecidos. Então hoje ainda participei o dia inteiro de reunião de novos serviços, de uma nova estrutura a ser oferecida a partir da gestão do ano que vem. Então, o que já foi feito é só o começo de muita coisa que o Cresci ainda tem para oferecer para os corretores, além de simplesmente cobrar e fiscalizar. Exato. Gente, então é isso. Sei que passou rápido, pode dizer o A. Eu até vou botar um A no final hoje. Né? E até o nosso próximo, até semana que vem. E siga o nosso Instagram lá, o @corretor de elite. Valeu, até.